Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder conversar com ela, que é jornalista e que com pouco tempo de formação já possui uma bagagem, uma história digna de aplausos. Falo dela, a jornalista da Inter TV, afiliada à Globo, Alice Mourão. Alice, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui, né? Tamo Finalmente junto. A gente conseguiu marcar. Mas estou muito feliz de estar vindo, né? Primeira vez aí, gente, numa entrevista, né? Sim. Sempre eu tô entrevistando a pessoa, hoje eu tô em outro lugar. Alice, eu me recordo quando você me mandou mensagem em 2018 falando que iria fazer jornalismo. Você já era formado em publicidade e resolveu adentrar no jornalismo. Por que você resolveu entrar no curso para, consequentemente, óbvio, ser jornalista? Então, a publicidade e propaganda e o jornalismo eram juntos, né? Antes, né? Era comunicação social. Então, quando você formava na publicidade, você formava também no jornalismo, né? Sim. E aí, parece que fizeram essa separação, né, dos dois. E acabou que eu escolhi ali, né, depois de muito pensar, a publicidade e propaganda. Fiquei no curso, fiz o curso, foi uma coisa bem... Assim, eu falo que quando chegou no meio do curso, eu falei, isso não é pra mim, gente. Porque eu sou muito agitada. Sim. Então, aquilo ali pra mim foi uma coisa muito difícil. Mas eu terminei até mesmo pela situação que eu tava vivendo. Tava morando em Belo Horizonte e tudo. Então, eu preferi terminar. E no final, né, do meu curso, infelizmente, meu pai teve um câncer. Sim. E aí, acabou que eu formei, a gente não teve festa, não teve nada, foi uma correria danada, foi aquela coisa. Sim. Então, mudar pra Valadares de novo, pegar tudo de Belo Horizonte e voltar. Consegui formar, mas não consegui atuar. Eu estagiava e tudo, mas nada, assim, que eu poderia aprofundar, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio perdida. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E foi uma situação muito complicada, porque tinha o meu pai de um lado, né? Que a gente tinha que dar uma atenção. E, ao mesmo tempo, eu ficava pensando no meu futuro. Claro. Né? E eu falei, como eu sou muito agitada, eu não consigo ficar parada muito tempo, né? Então eu acordava e falava, o que eu vou fazer hoje? Tudo. E aí eu comecei a fazer academia, comecei a ingressar mais na música também, que é outra coisa também que eu gosto muito. Mas aí eu pesquisando, vendo, entrei em contato com você, né, para saber melhor sobre o jornalismo e vi que a grade curricular era igual. Exatamente. Praticamente igual. Então eu falei, por que não fazer, né? Então, assim, quando eu botei no papel e vi, assim, quando eu coloquei na balança e vi, eu ia cortar muita matéria, muita coisa. Então, assim, acabou que quando eu entrei no 4º período. Sim. Para 7 períodos, né, no caso. Então, foi uma coisa muito boa, porque eu falei, não, então aqui já vou, né, conseguindo aqui tatear as outras matérias que ficaram para trás. Vou fazendo aos poucos nas grades aí e vai dar certo. Claro. Mas foi assim que eu entrei. E em relação já à sua função como repórter, e para quem não é do jornalismo e não é obrigado a saber, ser repórter não é uma tarefa fácil. É desafiadora, são muitas batalhas, e o mais interessante, e quem é jornalista sabe que todo dia, literalmente, é um dia diferente. E você já, mesmo tão nova, já passou por essa experiência, até mesmo fora aqui de Governador Valadares. Como foi essa experiência e como foi isso para você? Então, eu fui, né, pra TV Vitória, que é no Espírito Santo, a afiliada da Record lá. Sim. E eu falo que foi uma experiência maravilhosa, né? Eu tive 2 contatos com o pessoal de lá. A primeira vez, quando eu fui na pandemia, quando o meu estágio aqui na Inter TV terminou. Era na pandemia, estava uma situação muito complicada. Mas mesmo assim, eu queria dar continuidade ao jornalismo e tudo. E eu fui mandei currículo para tudo quanto é lugar. Desesperei, assim, né? Até pro Acre eu mandei, gente. Olha que doideira, né? E aí eu fui, do nada, o chefe de jornalismo lá entrou em contato comigo, falou, olha, a gente gostou do seu currículo e tudo, você tem a disponibilidade para vir? Eu achava que era trote, juro. Na hora que ele falou isso comigo, eu falei com meu pai, eu acho que eu tô recebendo um trote aqui. Porque, né, assim, foi tão rápido. Sim.
E aí eu lembro que meu pai entrou no site, minha mãe olhou, aquela coisa e viu que realmente existia. Era verdade. E aí, quando eu tive esse primeiro contato com a TV, que foi em 2021, eu fui pra lá, fiquei lá 8 meses. Foram 8 meses na produção, porque eu ainda não tinha, pra te falar a verdade, eu não tinha ainda um aprendizado muito grande na rua. Sim. Eu tinha um certo medo ainda, né? Eu não era... E eu acho que a rua é prática, né? Exatamente. Então, assim, é tacar a pessoa na rua e falar, vai. Sim. Né? E aí, eu fiquei 8 meses. Minha mãe deu uma piorada de saúde. Precisei voltar às pressas para Valadares de novo, né? E aí, quando eu cheguei aqui, o pessoal da InterTV falou, olha, tem vaga para vídeo repórter, você quer? Eu falei, uai, quero. Que ia ser o meu primeiro contato com a rua. Sim. Né? E foi um contato muito difícil, né? Eu falo que o vídeo repórter, ele é um guerreiro. Sim. Porque ele faz tudo ali, tá, gente? Filma, grava, entrevista, edita, tudo. Então, é algo que você tem que estar ali batalhando todo dia, aprendendo todo dia, se esforçando todo dia para dar o melhor ali na rua. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 6 meses aqui e o pessoal da TV Vitória de novo entrou em contato comigo. E aí, só que quando eu fui pra lá, ele falou, olha, pra produção, mas a gente vai tentar te colocar na rua. Sim. E aí, eu peguei, não pensei 2 vezes, fui porque eu gostei muito do contato que eu tive com o pessoal do Espírito Santo. Muita gente fala que capixaba é fechado. Sim. Muita gente fala que capixaba é isso, é aquilo. Mas não, eu acho que é a forma que você introduz ali com o pessoal, sabe? Então, eu acho que é muita a gente também. E quando eu cheguei lá, eu fiquei um tempo na produção. E rapidamente, graças a Deus, eu consegui ir pra rua, pra noite. Meu Deus. E assim, gente, juro, é todo dia uma porrada. Mas assim, é uma porrada gostosa, sim, sabe? Porque você aprende todo dia ali com um tipo de ocorrência, você consegue conversar. O meu horário era um pouco difícil, sim, porque eu ficava mais introduzida na área criminal, né? Então, o pessoal aí de casa imagina a situação de um repórter no meio criminal. Então, eu ficava o tempo todo, aprendeu arma, droga, que não sei o quê, chefe do tráfico e tal, assassinato. E a gente via muita coisa, presenciava muita coisa. E fora, assim, a questão dos relatos das famílias que perdiam ente. Independente que se fosse um traficante ou não, é uma pessoa, exatamente, né? Então, a gente sempre tinha esse cuidado até mesmo para fazer o texto, para entrevistar. E eu fui muito bem acolhida pelo pessoal. Sabe, a minha chefe, a Raquel, o Thiago, o Rodrigo, todo mundo ali, aquela equipe da TV Vitória, eu falo que são pessoas unidas, pessoas maravilhosas, que assim, eu falo que eu tenho um agradecimento muito grande para eles, porque eu acho que se eu não tivesse ido, tivesse experimentado, tivesse feito isso, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje. E sobre o fazer jornalismo, hoje você se encontra numa situação totalmente diferente da qual você acabou de citar, que é redatora do portal da InterTV na internet. Como é para você essa experiência e principalmente pensando na rotina? É um pouco parecida, é semelhante com a rotina de uma repórter de rua ou é totalmente diferente? É totalmente diferente. Eu falo porque o G1, eu já fui estagiária do G1, né? Sim. Então, assim, aquilo ali pra mim já foi uma nostalgia de ter voltado, né? Eu lembro até hoje, no meu primeiro contato com o G1, tava o Carlos Albuquerque e o pessoal lá, assim. E na hora que eu fiquei sabendo, porque a gente fazia rodízio entre os estagiários, sim, né? Então, aí ficava 6 meses um, 6 meses o outro, e tudo, acho que, né, questão do aprendizado ali. Sim. E chegou a minha vez. E o pessoal falava tão mal do portal, assim, que tipo, é muito ruim escrever, que não sei o quê, meu Deus do céu, a gente sofre. E aí eu peguei aquele negócio pra mim, exatamente, eu falei, pronto. Aí eu empaquei, eu travei, sim, toda. Aí eu lembro que o Carlos tava assim do meu lado, aí eu peguei e falei assim, gente... Aí eu lembro que a Ariane pegou e me deu... A Ariane, que era a chefe do G1 antigamente, virou e falou assim, olha, a partir de amanhã eu vou estar no G1. Eu comecei a chorar. Por tudo aquilo que você ouviu do G1. Eu comecei a chorar. Aí eu olhei pro Carlos e falei, eu vou me enfiar debaixo da mesa, Carlos. Aí ele falou assim comigo, por quê? Eu falei, não, eu não quero ir pro G1. Eu não vou conseguir, pelo amor de Deus. Aí eu peguei a perninha do Carlos. Gente, foi épico esse dia. Aí ele foi, me acalmou, ele falou assim, não, mas é um aprendizado pra você, e tudo, a gente vai estar aqui pra te ajudar, né? Sim. A Zana tá ali, o Matheus tá ali e tal, você pode, né, ir perguntando pra ele, sim, você não tá sozinha.
Aí eu lembro que eu não acostumei, não. Eu falei assim, eu tô ferrada, né? Sim. Eu fiquei assim, imaginando com aquilo. E aí eu peguei no outro dia, já comecei... Gustavo, pasme, eu não fiz nem meio texto. Por quê? Eu empaquei. Ah, sim. Eu empaquei literalmente. Eu lembro que o meu horário inteiro, eu só fiz meio texto. E aí? A Zana desesperou do meu lado. A Zana falou assim, não, mas peraí, o que aconteceu? Eu, literalmente, gente, eu empaquei. E aí, eu fui, né, os dias foram passando, aí eu fui pegando o jeito, fui aprendendo tudo. E aí, no final, quando chegou os 6 meses, que era pra trocar novamente, eu cheguei pra minha chefe e falei assim, deixa eu ficar no G1. Uai. É algo muito gostoso. Sim. Você detalha a história. Então, assim, eu acho que o pessoal reclamava porque tinha muita coisa pra fazer, no sentido assim, né, era mais detalhado. E eu apaixonei com o G1. E aí, agora, voltar pro G1 foi uma nostalgia muito grande. E eu falo que é muito diferente. Porque eu sento ali... Primeiro, eu não tô no calor, né? Não tô na correria. Tudo bom? Primeiro isso. Segundo, eu tô mais tranquila ali. Sim. Tipo, a gente chega, igual eu converso com a Fran. Inclusive, a Fran foi a pessoa que me introduziu na televisão, tá? Eu pego, converso com ela. Falo, o que tem pra hoje? Francislane Ribeiro. Exato. Trabalhei com ela também. Frank me introduziu lá na TV Leste da outra vez. Trabalhei com ela lá também. E aí, foi uma coisa assim... Aí a gente chega, conversa, bate um papo, vê o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Ah, o que você acha, assim, e tudo. A gente sobe os jornais também, tá? Pra Globoplay, mas não é nada, assim, de um monstro de 7 cabeças. E o horário muito tranquilo, né? Então, assim, não tem aquela correria. Olha, teve um homicídio. Eu vou ligar pra quem? Eu vou ligar pro Copom. Sim. Eu vou ligar pra um policial que eu conheço. Eu não vou sair igual uma doida, pegar material e sair correndo pra rua. Então, assim, outra coisa, eu não corro riscos. Aqui até que não, porque é uma cidade, né, sim, vamos dizer, pequena. Lá eu corria. Sim. Todo dia. Mas aqui, e assim, igual você perguntou, né? Aqui todo dia tem uma surpresa diferente. Aqui tem, tá? A gente acha que não, porque muitas pessoas falam assim, mas Valadares é muito tranquilo, a gente não vê quase nada. Aqui não, aqui mas nas outras 200 e tantas cidades que a gente trabalha, sim, e faz a cobertura, eu fico horrorizada com muitas ocorrências que tem. E eu acho que, pegando um ponto que você acabou de falar em relação à sua função hoje em dia, que é ser a redatora que escreve pro G1, e acho que é um tipo de função que vai ao encontro do que um jornalista precisa fazer nas horas vagas, mas também durante o tempo de trabalho, onde eu quero chegar. Lá na faculdade, eu sempre ouvi a frase, quem não lê, não escreve. E para poder todos os dias fazer 3, 4, 5 matérias, eu imagino que o repertório, tenho certeza que o repertório linguístico, o vocabulário, precisa estar sempre muito bem aguçado e afiado. E para poder ter isso, requer muita leitura, de todos os tipos. De fato, é isso, e você tem isso para si em relação à questão da leitura, porque você, às vezes, como uma boa jornalista, né, deve gostar muito de ler, mas eu imagino que você já tem a leitura não só como algo prazeroso, como hobby, mas também algo que vai influir diretamente e positivamente no seu trabalho. Eu acho que eu tenho que ler mais. Sim. Eu gosto muito de ler notícias. Eu falo porque a gente acaba aprendendo com os outros repórteres, sim, outros colegas de trabalho, a forma de falar. Então, eu olho muitos textos do G1 de São Paulo, né, de Tocantins, de Goiás, de todos os lugares, até pra gente aprender pra si. Porque leitura, pra mim, eu falo, sinceramente, que eu peco muito nisso. Mas eu sempre tô ligada ali na internet. Então, assim, eu acabo vendo, aí eu falo assim, nossa, a pessoa podia ter trocado isso aqui, a gente errou no trem aqui, a gente acaba percebendo. E uma pessoa que ajuda muito a gente lá é o Carlos. Carlos, nossa, aquilo ali, famoso Jesus dicionário amado. Também. Aquilo ali eu já desespero. Carlos, pelo amor de Deus, corrige isso aqui. Sabe? Sim. Então, assim, eu acabo o texto, ele vai e corrige. E eu vejo que eu ainda peco na questão da vírgula, uma crase, alguma coisa assim, né? Sim. E todo dia, eu falo, igual você falou, que tem que ter um repertório, né? Assim, porque todo dia é algo diferente. Sim. Então, você não pode repetir aquilo que tá no texto anterior que você fez. Ah, só porque é em tal lugar, é um lugar diferente. Ali foi com o homem, ali foi com a mulher. Trocar isso aqui. Não tem como. Sim. Então, você sempre tem que estar ali pronto para fazer um título. Um título novo que chame a atenção do telespectador, do leitor, que talvez vá para Globo.com, né, que vai bater ali a nacional. Então, assim, é um trabalho muito grande. Às vezes eu sinto até dor de cabeça, porque eu falo, gente, não tô conseguindo pensar. Porque às vezes a gente tá com a ideia tão, assim,
a correria, aquela coisa agitada, aí eu peço ajuda pro pessoal. Eu falo, gente, me ajuda aqui com o título. Tem alguma coisa errada? Falta uma vírgula, falta isso. Mas eu falo que o jornalista tem que ler, sim. E sempre tem que estar atualizando a questão do, né, no dicionário, na internet, para não perder aí eu falo, né, as novas regras da língua portuguesa, que são muitas. Alice, se tem uma palavra que está inserida na mente de todo jornalista, independentemente do tipo de veículo que ele trabalha, é a questão da fonte. E ainda mais você trabalhando no insight, que precisa sempre de informações da polícia, do corpo de bombeiros, de testemunhas. Como é que é isso para você, a questão da fonte? E para quem não é da área, às vezes não sabe a magnitude da importância para um jornalista que é a fonte, independentemente da área jornalística, podemos dizer assim, que ele trabalha. Como é que é isso para você? O Carlinhos fala que eu sou um para-raio de fonte, né? Olha. Ele fala desse jeito. Que eu falo que eu sou muito despachada para falar, para conversar e tudo. Eu acho que isso é um ponto positivo que eu tenho pro jornalismo, assim, né? Mas no início, quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que era fonte. Eu falava, o pessoal, pega com a fonte. Eu falei, mas o que é fonte, gente? Aí o pessoal fala, não, a fonte é aquela pessoa que te ajuda, que você não dá o nome da pessoa, que você não vai falar quem é, mas é aquela pessoa que fica por trás ali, te dá as informações. Então, gera tanto de um policial, bombeiro, policial civil, PRF, até um morador, né? São pessoas que te auxiliam ali no seu trabalho, de alguma forma, né? Então, tanto diretamente quanto indiretamente. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu fiz um leque de fontes. Então, se um não pode, a gente aciona o outro. Se não tem isso, tem aquilo, né? E também tem as assessorias da polícia, dos outros, né? Mas a gente sempre vai primeiro nas fontes, né? Porque a gente consegue até mais detalhes do caso. As fontes são, assim, gente, muito importantes para o jornalista. Porque eu falo, chega final de semana... Quando ninguém responde, eu desespero. Eu falo, acabou, eu vou embora pra casa dormir, não tem mais como. Sim. Mas assim, a gente acaba, igual, por exemplo, aí a pessoa fala, mas como que você arruma essas fontes, né? Conversando, convivendo, sendo educado, sendo paciente, porque não é de primeira que a pessoa vai ser sua fonte, não é a primeira que a pessoa vai chegar e vai te passar tudo assim de mão beijada. Então, é tudo a paciência, tranquilidade, saber conversar, né? Porque lá no Espírito Santo, por exemplo, muita gente fica, né, assim, assustada quando eu falo isso. Eu tinha fontes de traficantes. Tinha. Mas eram pessoas tranquilas. Pessoas que viviam ali, que eram usuários, vendiam também, mas eram pessoas que não praticavam ali aquela confronto com a polícia, não sei o quê. Sim. E avisavam. Tinha moradores também. Então, assim, falava, tá acontecendo isso. E pronto, sumia, né? Mas, assim, isso já ajudava a gente para chegar lá no local primeiro, por exemplo. Exatamente. E a fonte, às vezes, dependendo para o repórter que tá na rua, dependendo do horário, você chega primeiro e dá um furo de reportagem, que é o famoso furo, né? Que você chega primeiro que todo mundo ali. Aí você entrevista uma pessoa que a outra pessoa não conseguiu. Então, por aí vai. Mas as fontes para o jornalismo é muito importante. Eu falo, as fontes são muito importantes. Alice, mesmo com pouco tempo de bagagem no jornalismo em relação à questão de não ter uma década, 2 décadas, enfim, a sua trajetória era muito interessante pela a magnitude dos locais que você já passou e trabalhou. E hoje você se encontra no principal veículo de comunicação de Governador Valadares. E é aquilo que eu sempre falo. Valadares é uma cidade de interior, obviamente, mas é uma cidade grande onde as coisas acontecem. E qual é o tamanho da responsabilidade de poder estar dentro de uma empresa que possui toda essa importância, todo esse know-how, toda essa magnitude para a comunicação de Valadares, não só para a comunicação, mas para a cidade no geral? Eu falo que, assim, é algo, assim, né, é um trabalho muito grande, porque a gente foi até boa essa pergunta, porque muitas pessoas, às vezes a gente fala assim, mas será que o pessoal tá vendo? As pessoas estão lendo as nossas matérias, né? Porque é algo que a gente pergunta sempre, né? E as pessoas leem sim, porque a gente direto, é o que eu falo que o importante, por exemplo, eu sempre coloco algum aviso, por exemplo, de algum veículo aqui de Valadares, né? O SAI, CEMIG, alguém, vai acontecer isso, a gente coloca. Sim. Até mesmo para os moradores ficarem sabendo o que vai acontecer. E aí, muitas vezes, a gente às vezes eu tô andando na rua, eu vi lá no G1 que vai fazer isso, vai acontecer isso. Sim.
Então, é, assim, de extrema importância, né? As pessoas acabam compartilhando, vendo. Então, assim, a gente só não noticia só tragédia. A gente vai noticiar coisas também da cidade para ajudar os moradores, né? A questão de cursos, de currículos, de avisos, né? Igual eu dei o exemplo. Eventos que vão acontecer, igual, né? Aconteceu aí esses eventos maiores aqui na cidade, em cidades vizinhas também, que muitas pessoas acabam não sabendo pela falta de propaganda. Sim. Então, assim, é de extrema importância. Eu falo que o G1... porque muita gente fala assim, é o G1 daqui do leste de Minas. Mas você não sabe a quantidade de gente que acessa, né? E graças a Deus os números estão aumentando. Fiquei até impressionada que a Cris, a nossa chefe hoje, a Cristiane Rodrigues, ela mostrou os números e eu fiquei impressionada com o aumento que teve. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? Então, é algo assim... Sinceramente, é algo muito sério, porque muitas pessoas falam assim, mas e a TV? A gente auxilia a TV às vezes. Exatamente. A gente dá, por exemplo, às vezes a Samara tá tão agarrada lá, o pessoal não tá podendo. Ô, Alice, apura esse negócio aí pra gente, você vai apurar pro G1? Vou apurar pro G1. Então apura pra gente também, pede o vídeo, pede isso. A gente tem essa parceria, mas a gente não deixa de alimentar o G1, porque as pessoas precisam. E, claramente, conversando contigo, dá pra ver que você é, de fato, apaixonada pelo jornalismo, pelo fazer jornalístico. Mas como tudo na vida... tem os pontos positivos e os pontos negativos. Por tudo que você já viveu, já viu e possui de experiência trabalhando como jornalista, desde os tempos de estagiária, o que te deixa triste ou o que você vê como as mazelas do jornalismo, de situações que você já passou e falou, isso não é legal, já vi outros colegas também fazendo. O que a Alice Mourão vê no jornalismo, seja aqui em Valadares ou nas cidades que você já trabalhou, que você para e pensa, isso não é legal. Então, Gustavo, cada um tem uma forma de trabalho, né? Só que eu acho que, às vezes, as pessoas exageram, talvez, na falta, até achar uma forma de falar, de entrevistar o outro, sabe? De abordar a outra pessoa. Eu, no Espírito Santo, eu passei diversas vezes, episódios, assim, passei de colegas de trabalho sendo... mal educados, porque é criminoso, a gente vai estapear aqui. Daqui a pouco ele tá na rua. Sim. E a gente não sabe o que ele vai fazer. Então, assim, eu acho que são essas pequenas coisas. Eu também acho que o jornalismo não é tão valorizado quanto outras profissões. Sim. Por tudo que a gente passa, por todas as situações, pelos perigos que a gente vai, as apurações, as investigações, a gente... trabalha com pessoas, a gente envolve com pessoas, né, assim, de vários tipos. Então, eu vejo que o jornalismo não é tão valorizado. E é algo que me deixa muito chateada. Porque eu vejo pelo meu trabalho e pelos outros colegas, assim, o que eles fazem. Questão, assim, tipo... Eu, por exemplo, eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, eu não me vejo trabalhando. Eu vejo ali, eu tô fazendo as minhas coisas e saio, vou embora e tudo tranquilo. Mas eu me esforço para isso. Então, eu vejo que não tem uma valorização tão boa. Eu acho que precisa ser mais trabalhado. Eu acho que a nossa classe teria que ser um pouco mais unida. Sim. Que eu acho que falta essa união. Essa questão de batalhar pelos nossos direitos mesmo. Pela questão da valorização do jornalismo. Na rua, em qualquer lugar. Hoje eu vejo... né, na nossa trajetória também você vê jornalistas sendo agredidos... maltratados, espancados, mortos. E é algo que isso me deixa assustada, porque todo dia que no Espírito Santo, que eu ia pra rua, eu não sabia se eu ia voltar viva. Pelo que eu trabalhava lá. Então, assim, tudo bem, a pessoa é de tal coisa, de outra coisa, que não sei o quê, mas respeita. Porque ela não... Aquela repórter, ele não tem culpa. Sim. Aquele repórter não tem culpa. Então, ele tá só fazendo o trabalho dele. Então, são coisas que eu sempre pensava, assim, mas, poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Por que vocês estão me atacando? Entendeu? Então, são essas coisas que eu fico pensando. E também a questão de chegar para a pessoa, de entrevistar a pessoa. Eu lembro até hoje, uma colega de trabalho chegou para um indivíduo lá que estava no IML e virou e falou: você não tem família, não? Por que você matou o cara? Você não tem vergonha na sua cara, não? E, tipo assim,
né? Enfatizando mesmo. Eu só cutuquei ela e falei assim, você sabe que ele vai sair antes da gente, né? Daqui. Eu falei, eu não quero tomar um tiro na cara, não. Então, assim, coisas que a gente vai aprendendo com as pessoas pra falar assim, isso aí eu não vou fazer nunca, né? Porque, querendo ou não, por incrível que pareça, o Espírito Santo não é grande. Sim. De verdade. Eu achei que Vitória era um trem, sabe? Nem parece porque capital, a gente vive aqui em Valadares, a gente acha, Vitória é grande, Vila Sim. Velha é grande. Não é. E assim, e vou te falar, vários que eu já entrevistei no IML, eu vi na rua. E aquilo ali me deixou desesperada. Então, assim, são coisas. Eu lembro até, só dar um abre parênteses aqui. Eu lembro que eu tava num pagode com uma amiga minha, em Vitória, na Praia do Canto ali, né? No Triângulo das Bermudas. E era por volta de 2 horas da manhã. A gente já tava indo embora. O cara chegou por trás e me cutucou. Ele falou assim, você que é Alice, né? Eu falei, é. Falou assim, do Balanço Geral? Eu falei, sou. E eu toda feliz, gente, porque eu achei que o cara tinha me reconhecido assim, né? Tipo, sou seu fã. Quando você virou e olhou aqui. Aí, não, eu olhei já. Aí, na hora que eu olhei pra ele, eu falei assim, Aí ele falou, você lembra de mim? Eu falei, amigo, eu não tô lembrada. Aquilo ali, gente, juro, um frio tomou conta de mim, eu fiquei gelada. E ele respondeu o quê? Ele falou assim, não, você me entrevistou lá no IML. Eu falei, o que você fez? Ele falou assim, eu matei um cara lá na serra. Aí eu falei, tá solto. Eu só consegui falar isso. E aí, aquilo ali, eu falei, gente, eu não posso sair mais. Sim. Sabe? Então, assim, e eu lembro que eu tava com uma amiga minha, ela falou assim, vou pedir Uber. Eu falei, pede, vamos embora. Ele não fez nada comigo, mas aquilo ali só me desesperou, porque eu não sei, né, se a gente ficasse lá, se ele tava armado, mas são coisas que a gente passa. Então, assim, eu evitava lugares cheios, porque direto eu era ameaçada, né, a gente chegava no morro pra fazer alguma reportagem, tudo. Então, assim, é isso que eu falo, essa questão a gente não tem proteção. Sim. Tem, a polícia. Mas se a polícia não tiver, a gente não tem proteção nenhuma. E pra eles dar a doida lá e fazer alguma coisa, vários carros no Espírito Santo foram queimados, repórteres, né, foram ameaçados. Então, assim, eu vejo que o jornalismo é uma profissão perigosa, é uma profissão de risco, igual a polícia. Mas você não está diretamente ali trocando tiro, mas você está atrás do polícia que está trocando tiro. Né? E esse tiro pode te acertar de alguma forma. Então, eu falo que, assim, é questão da valorização mesmo. E tudo isso que você falou, vem na minha cabeça o seguinte pensamento de algo que eu vejo que é até pouco falado e comentado entre nós mesmos, jornalistas, que é a questão do nosso psicológico. Porque, por exemplo, tudo que você passou trabalhando no jornalismo criminal, policial, podemos dizer assim, não é para qualquer um. E não só nessa área, mas também em outras searas do jornalismo, o psicológico, ele é algo de extrema importância. Como é que você trabalha a sua mente vivendo o jornalismo? Eu tento não absorver, né? Assim, eu falo que a gente tem que saber separar. Mas, às vezes, né, a gente é humano. Sim. Eu sou humana, eu vendo uma situação ali, eu às vezes sofro com a pessoa. Infelizmente, a gente não tem ali, tipo, para aí, porque você é jornalista, você não tem um aviso. Quando eu vejo, eu já tô lá abraçando a pessoa, perguntando. Então, assim, eu tento não absorver, assim, pelo menos o máximo disso. Eu te dou um exemplo que eu fiquei 4 dias sem dormir por uma ocorrência que foi, assim, uma das piores que eu cobri no Espírito Santo, que foi uma menina de 11 anos que matou a própria mãe. A facada com o namorado. E um namorado de 14 anos. É o tipo caso da Susana Richthofen, né? Sim. Só que no caso dela, ela alegou para a polícia que matou a mãe porque a mãe não permitia que ela namorasse esse rapaz e porque a mãe obrigava ela a fazer os afazeres da casa. Então, aquilo ali, para mim, já me deixou mais revoltada ainda, né? E tá frente a frente essa menina, ver esses relatos, aquilo ali, eu juro pra você, eu fiquei uns 4 dias sem dormir, assustada como que uma criança de 11 anos... Gente, Gustavo, a menina batia isso aqui em mim, assim, minúscula, a menina, pequena, toda envergadinha, aquela coisa, nunca se imaginava. E ela ainda conseguiu mentir pros policiais falando que tinha sido o padrasto dela, só que depois ela não aguentou a pressão ali. E isso foi algo que eu absorvi muito.
Mas não só esse caso, teve outros casos lá, assim, não foi nem questão de confronto nem nada, foi realmente casos igual esse, por exemplo, né, da mulher morta com o bebê mamando no peito dela. Sim. Os caras chegaram, arrombaram a casa e mataram ela. Então, essas coisas eu ficava absorvendo, eu falava, gente, como que pode, sabe? E essa criança, eu ficava pensando na criança, claro. Como que essa criança vai ficar agora? Ah, ela é pequena, não vai lembrar de nada. Ela vai lembrar sim, né? Então, eu absorvia isso às vezes. Eu ficava 3, 4 dias sem dormir, acordava, amanhecia e falava, tô acordada ainda. Então, eu fui aprendendo a monitorar isso e a absorver só parte. Ou até, às vezes, nada. Né? Ou então, quando eu via que eu iria me envolver muito, eu saía do local. Sabe? Falava, vou fazer a passagem em outro lugar. Vou fazer a apuração em outro lugar, vou ver aqui, vou ligar. Não consigo ficar aqui. Então, é algumas coisas, algumas táticas que a gente usa para tentar não absorver. Mas tem que fazer psicólogo. Com certeza. Alice, quando eu vejo você, quando eu vejo alguma postagem sua, te vejo na TV, como estou te vendo aqui pessoalmente, me vem na cabeça o seu gosto e a sua paixão pelo jornalismo, pela publicidade, uma característica que você possui que é ser muito criativa, destemida, corajosa. Me vem na cabeça também os seus hobbies, música. E me vem na cabeça 2 nomes, Sayonara e Marcos. O quanto que eles são importantes na vida da Alice Mourão? Então, eles são minha vida, né? Então, eu falo que eu voltei pra cá por conta deles. Novamente, né? Eu falei, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar deles também. E mesmo que eles falam que o tanto que a gente briga, mas eu falo que a gente se ama muito, né? Sim. Então, volta atrás e tudo, mas eu falo que eles são a minha vida e sem eles eu não seria nada. E foram eles que fizeram, né, que eu estar no Espírito Santo, eu estar aqui, eu estar em qualquer lugar. Foram eles que fizeram a realização de todos os meus sonhos. Então, eu falo que sem meus pais eu não sou ninguém. Então, quando eu fui pro Espírito Santo, minha mãe ficou com o coração super apertado. Mas ela falou, é o seu sonho, não é? Eu falei, então vai. E todo dia ligava, perguntava. Meu pai, eu sempre converso com ele, os dois, assim. Então, eu falo que eles são a minha vida. Sim. Então, se acontecer alguma coisa, eu acho que eu morro junto. É isso, eles são as pessoas mais importantes da minha vida. E eu devo tudo a eles. E além desses 2 nomes, quando eu te vejo, obviamente, como eu disse, eu lembro desses 2 nomes e tem um outro. Vô Zezé Mourão. O quanto que ele não está mais entre nós, mas o quanto que ele continua vivo dentro de você. Pois é, meu avô, quando eu comecei a ter uma noção do que é a vida, né? Que eu fui descobrir que a gente fazia aniversário no mesmo dia. Olha. Né? E aquilo ali pra mim foi a coisa maravilhosa. E meu avô, eu falo... Podem falar o que quiser, tá, gente? Eu era a neta preferida. Eu falo porque o carinho dele comigo era, nossa, era sem igual, né? Então, assim, ligava lá pra casa, perguntava, ia me visitar. Quando eu precisei operar, quando eu tinha 15 anos, a vesícula, ele ficou comigo no hospital, mesmo com a idade. E quando ele, né, teve aí essa questão dos últimos dias dele vivo, ele foi pro hospital, eu fui também, fiquei lá. Então, assim, eu e meu avô, a gente era muito parceiro. Vamos pra Sabinópolis? Vamos pra isso? Vamos fazer festa? Vão. Ele amava uma festa, né? Cachaça e festa. Então, assim, eu falo que meu avô viveu a vida dele, assim, maravilhosamente bem. E eu espero viver a minha também, igual ele. Amém. Então, ele fez o que ele queria, fez o que pôde, comeu o que queria, mesmo com a saúde lá embaixo, aproveitou. Ele comia, fazia o que queria. Então, assim, eu também falo que eu me espelho muito tanto no meu avô, né, o Zé Mourão, quanto o meu avô Braulio, que amavam o jornalismo também. Olha. Então, assim, meu avô, os dois amavam ver Jornal Nacional, ver Jornal da Globo, ver isso, aquilo. Então, hoje eu me sinto realizada por saber que eu vejo que eles também... Acho que eles se sentiriam muito orgulhosos de ver onde eu tô. A data 5 de novembro de 2021, o quanto que ela te impactou? Muito, muito. Eu tava na sala lá da casa da minha avó quando eu fiquei sabendo. E pra mim, assim, muitas pessoas falam assim, é bobagem. A Marília Mendonça é só uma cantora. Pra mim, foi uma pessoa que me ensinou a ser a Alice. Não é só a música. Marília, pra mim, foi assim... Não sei nem... São várias palavras, né? Eu sou a fã... Eu falo que eu sou fã número 1 dela. Eu sei a vida dela toda.
me inspirei muito nela e me inspiro até hoje em questões da vida, porque as músicas dela, querendo ou não, eram mais direcionadas à questão da mulher estar no poder, vamos dizer assim, né? Mas a Marília tem a história por trás, né? E eu era muito envolvida nisso, eu sabia tudo. Sendo que no dia que aconteceu o acidente, Sexta-feira à tarde. Aquilo ali, eu tava sentada na mesa da sala, e aí eu lembro que ela ia fazer o show em Caratinga, então eu já tava olhando, porque eu queria ter ido, mas pelo dia eu não conseguiria ir. Sim. Então eu tava acompanhando, ela vindo pra cá, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu vi o avião, né? E aí eu falei, nossa, avião pequeno. Eu até falei, avião pequeno. Ah, você viu o avião dela? É, porque antes de acontecer o acidente, ela postou o avião. Ah, sim. Né? Entendi. Postou o avião, aquela coisa, tudo. Eu falei, não, que avião Você pequeno. tinha visto... Não, sim. na internet, no Instagram dela, né? Que ela fez um videozinho falando que Sim. tava vindo pra Minas e tal, aquela coisa toda. E aí, passou um tempo, o Matheus postou no grupo, falou assim, gente, um avião caiu lá perto de Caratinga. Nossa, Aí, na hora que eu olhei assim, eu falei assim, mas o avião é da Marília. caramba. Só se tem outros, né? Eu falei, gente, esse avião é da Marília, eu acabei de ver nos stories dela. Aí é que veio aquele desespero. Sim. Porque de início o pessoal tava falando que ela não tava dentro do avião. Que eram só os músicos. E você sabia que ela tava, né? Porque você tinha visto. E todo mundo que viu. Exato. Mas aí eu pensei, eu falei assim, será que eram dois iguais? Aí a gente fica com aquela coisa, aquela esperança de não ser o dela, né? E aí foi aquela loucura, aquele trem, aí a gente foi, mandou o Erisder pra lá, né? O pessoal mandou o Erisder pra lá, porque não ia dar tempo da equipe de Valadares chegar lá, e o Erisder também era em Caratinga, eu acho que era, né? Obviamente era ele que tinha que fazer. E na hora que chegou lá, realmente, era o avião dela. Só que o que acontece? Quando chegaram lá, ninguém saiu do avião. E Gustavo, eu fiquei tão revoltada assim, na época, porque a gente fez uma matéria e postamos. O G1 Nacional postou falando que ela tava bem. Sim. Não sei se você lembra dessa matéria. E Acho aquilo que, ali me deixou muito era, revoltada. Foi até também fizeram um plantão e eles pegaram as informações que foram colhidas com a assessoria. Exato. E não tinha nada ainda. Ninguém tinha saído do avião. O socorro ainda estava, né, tentando chegar até o avião, porque o avião caiu na água. Em tempo de pegar fogo, o pessoal tomar choque, aquela coisa, aquele desespero todo. E eu revoltei. Eu falei, gente, aonde? A Marília saiu por quê? Pelo fundo? Pelo chão? Sim. Né? Porque a única coisa que eu pensava era isso. Aí passou um tempo e aí eles, né? Na verdade, a gente pensa, né? Porque a gente já viveu tanta coisa. Na hora que eu vi que demorou tanto pra tirá-los, eu já vi, tá todo mundo morto. Eu só pensei, porque se tivesse alguém vivo, a primeira coisa que tiraria pra socorrer. Sim. Então, na hora que eu vi que não tirou ninguém, eles continuaram fazendo o trabalho ali, né? Eu vi que tava todo mundo morto. Eu percebi. E aí foi na hora que o Erisder deu a notícia, né? E a Ana Paula falou ao vivo que a Marília tinha morrido. E aquilo ali, pra mim, meu mundo caiu. Porque aí vem aquela coisa, mas só a Marília, ela nem sabe que você existe. Ela sabe que eu existo. Sabia. Porque eu conheci ela assinou meu violão, eu cantei pra ela. Então, assim, eu acabei criando um vínculo de fã com a cantora. E foi algo, assim, de verdade. Eu fiquei uma semana muito baqueada, uma semana muito triste. O pessoal da TV até me chamou, né, pra fazer a entrevista ao vivo, pra contar como que foi a experiência de conhecer a Marília. Sim. As músicas, porque tem música que o pessoal nem conhece. O pessoal conhece as mais famosas. Eu conheço o repertório dela inteiro. Conheço tudo. Então, assim, e ver hoje a trajetória, né, que ela deixou é sensacional. A gente vê que mesmo ela tendo ido, as músicas continuam, as pessoas continuam postando, ela continua sendo lembrada, uma das mais escutadas, né, das plataformas digitais. Então, assim, não foi uma pessoa à toa, não foi uma cantora qualquer, né? Então, foi algo que me doeu muito. Alice, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. O mais interessante é que a nossa vida, durante as semanas, são assim. Hoje pode ser um dia maravilhoso, amanhã um dia não tão bom assim, na sexta vai ser tudo lindo, no sábado idem, mas no domingo vai ser tudo desastroso. É assim a nossa vida. E, feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Então, o momento mais... Na verdade, são vários, né, que eu falo.
Mas, assim, um dos momentos mais difíceis pra mim foi a questão do câncer do meu pai, né? Que a gente fica muito apreensivo de saber o que vai acontecer. E quando a minha mãe infartou. Porque minha mãe infartou, ela foi muito tranquila, na verdade. Ela virou e falou assim, eu tô infartando. Eu olhei pra cara dela assim e falei, E ela mãe. como médica, né? E eu olhei assim, eu tô rindo agora porque já passou. Com mas certeza. assim, eu lembro que ela chegou e falou assim, eu tô infartando. E olhou pra cara da gente. E eu conheço ela desde pequena, daquele jeitinho manso que ela fala, né? Eu falei, uai, mãe. E aí, eu e meu pai desesperamos. Sim. E ela tranquila, assim, eu tô infartando. Eu acho que eu tô infartando. E aí, a gente foi pro hospital e tal, e a gente viu que a coisa era séria, Sim. né? Então, assim, a gente passou muitas dificuldades na época, né? Questão de ter que fazer a cirurgia. Ela ficou muito também preocupada, porque, Claro. querendo ou não, é uma cirurgia de risco, a pessoa pode não acordar mais. Então, assim, eu falo que foram essas duas situações que me deixaram bem baqueadas, que foram os momentos mais difíceis, que foi a situação de perder meus pais. Sim. Né? Eu também passei uma situação de fazer uma operação no rim. Então, assim, fiquei muito debilitada, fiquei dias no hospital. Também, Gustavo, eu tive muita coisa. E eu falo que muito emocional também, né? Mas essas duas principais é que eu fiquei, assim, desesperada mesmo. Em contrapartida, qual o momento mais feliz da sua vida? Ai, são vários. Que bom. Isso é ótimo. Eu sou uma pessoa muito, assim, eu falo que eu sou uma pessoa que sempre comemora as pequenas conquistas. Então, pra mim, tudo foi algo muito feliz, né? Mas, assim, se você for botar no papel, eu acho que foi conhecer a Marília. E também essa questão da cura do meu pai, né? Que a gente ficou, graças a Deus, agora não acabou. Sim. Da minha mãe voltar pra casa. Teve também essa situação de entrar na TV, de conseguir. Eu falo assim, é o que eu tô te falando. Pequenas ou grandes conquistas eu tô sempre comemorando. Então, assim, não tem aquela, tipo, essa aqui. São várias. Eu falo que a minha vida eu levo muito de boas, muito tranquilo. Eu não me frustro com as coisas. Eu acho que tudo é aprendizado. Se a gente... ou vem para aprendizado ou vem para reflexão, sabe? Então, é isso. Defina essa conversa em uma palavra. Maravilhosa. Olha, Amei. em 6 meses de podcast, a primeira pessoa que citou essa palavra Sério? foi você. Maravilhosa, gente. Amei. Ah, que bom. Alice, muito obrigado. Pra quem não sabe, né? Nós somos amigos de infância, Verdade. né? Desde pequenininho mesmo. Enchia meu saco, tá, gente? É o contrário. E é um dia histórico pra mim, mas também imagino que pros nossos pais, né? Seus pais, Verdade. minha mãe também, que vão ver com certeza. E vão chorar horrores, com certeza. Pô, sua mãe e minha mãe também. Pô, eu lembro dela pequenininha. Ai, meu Deus. Nos churrascos do CESP, minha mãe sempre chegava lá na sua casa, quando era na sua casa. E você lembra que você sempre ficava agarrada com a minha mãe quando a gente era pequeno. Maravilhosa. Então, temos muita história e é motivo de muita satisfação poder conversar contigo. Finalmente também, exatamente. Né? Que bom que deu certo. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão escancaradas para você poder voltar Me mais vezes. chame de Muito novo. Quarta-feira. Isso, quarta-feira. Tem esse detalhe também. Ai, obrigada, Gustavo. Tamo junto, Alice Mourão, e o Super Notícias do Resenha Cast, mais do que especial desta quarta-feira, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.